Esta é a história de como Fernanda Hostetler aprendeu a estar enraizada em Jesus e como essa realidade a tem ajudado a enfrentar um dos desafios mais difíceis que uma mãe poderia enfrentar. Fernanda é casada com Delton, um norte-americano que ela conheceu enquanto estudavam em uma universidade nos Estados Unidos. Eles são pais de 5 filhos e voltaram ao Brasil após os primeiros anos de casamento para trabalhar como missionários e criar sua família. Foi em Ohio, sendo casada com meus primeiros 2 filhos, que eu comecei a ouvir os ensinamentos da Nancy, que eu tive meu primeiro contato com o Revival Hearts, que aqui no Brasil é conhecido como Aviva Nossos Corações. O que sempre me impressionou sobre os ensinamentos da Nancy é que ela era muito estudiosa da palavra, ela é muito estudiosa da palavra. E por causa disso, as verdades bíblicas, apesar da Nancy não ser casada, as verdades bíblicas que ela apresentava transcendiam essa realidade dela e falavam ao meu coração como mãe de primeira viagem, como mulher recém-casada. Então isso me impressionou muito sobre o programa da Nancy, do Revival Hearts. Passando os 5 anos lá nos Estados Unidos, nós voltamos ao Brasil, tendo o apoio de uma missão, uma organização missionária de Ohio. Morando no Brasil, com esses 4 filhos, eu me sentia muito sobrecarregada como mãe. E foram nesses momentos em que eu voltava da Palavra de Deus e que os ensinamentos que a Nancy partilhava através do Revival Hearts, né, do Aviva Nossos Corações, foram nesses momentos que eu mais me apegava às verdades de Deus, nesses momentos intensos. Eu lembro até que tinha um momento quando eu fui pintar o quarto das minhas filhas, elas amam cavalo, então eu pintei um céu azul na parede toda e morros verdes e uns cavalos. E enquanto eu pintava aquele quarto, eu ouvia os ensinamentos da Nancy e eu lembro que naquela fase eu estava ouvindo o ensinamento que ela tem sobre a mulher de Provérbios 31. Foi algo que encorajou muito o meu coração naquele momento que eu estava precisando ouvir. Então foi através desse estudo do Provérbios 31 e também logo em seguida que uma amiga minha me convidou para eu fazer o estudo do design da mulher verdadeira, design divino, que Deus começou a trabalhar no meu coração sobre o que é ser uma mulher entregue às verdades de Deus e a Deus, né? Em 2016, mais ou menos, a gente se mudou para um lugar que é uma chácara e eu comecei a criar galinhas. E eu nunca imaginei que Deus fosse usar galinhas, mas Ele usou galinhas em minha vida para me chamar para uma entrega mais profunda ainda. Teve um dia que eu fui dar comida para uma galinha que tinha acabado de ter pintinhos e eu vi que ela acolhia os pintinhos embaixo das asas dela. E nesse momento em que eu fui dar a comida para minha galinha, veio à minha mente aquele versículo em que Jesus fala para Jerusalém: por que você não permite que eu acolhe você como uma mãe acolhe os pintinhos? E naquele momento em que eu lembrei desse versículo, eu senti Deus falando para o meu coração: Fernanda, se entrega ao meu amor e permita que eu te ame. E essa mensagem de se entregar ao amor de Jesus de uma maneira verdadeira e sincera, sem segurar nada para trás, aconteceu em março de 2018, mais ou menos. E quando isso aconteceu, esse momento, essa experiência intensa para mim, veja bem que aconteceu ao longo de vários meses, anos até, né? Ouvindo a verdade de Deus, se entregando aos poucos. Mas eu senti que naquele momento houve uma entrega completa. Em agosto de 2018, eu estava fazendo aqui meu trabalho normal de casa, as coisas para lá, as tarefas do lar, e eu senti Deus falando ao meu coração que eu estou te fortalecendo para uma jornada muito intensa. Eu quero que você se ancore no meu amor, que é perfeito. E aí, em setembro de 2018, meu filho do meio, o Caleb, ele foi diagnosticado com uma leucemia e quase faleceu. Nós conseguimos chegar ao hospital e ao diagnóstico, ao tratamento a tempo, e ele entrou em remissão desse câncer. Mas aí, um ano depois, em 2019, ele foi diagnosticado com o segundo câncer.
E era um sarcoma bem raro e não havia cura e nem tratamento ao certo. Mas nós sentimos a presença de Deus muito forte em nossas vidas naquele momento. E tendo essa experiência do amor de Deus que sustentou a gente durante aquele primeiro ano, a gente sabia que Deus iria caminhar conosco naquela jornada também. Naquela primeira noite, depois que ele foi diagnosticado, que a certeza do diagnóstico veio através da patologia, eu estava voltando para casa porque o Delto ficou com ele no hospital e eu estava voltando para casa, para nossa chácara, e as estrelas estavam brilhando. E eu lembro que naquele momento eu olhei para o céu e eu vi as estrelas e eu falei: Deus, você é um Deus que chama, que conhece as estrelas um por um, e você criou essas estrelas, e você é um Deus poderoso e amoroso. Eu enfrento o que você quiser que eu enfrente, mas eu só peço que você caminhe comigo e me mostre como andar nessa realidade tão dura. E eu lembro que naquele momento uma amiga minha me mandou um versículo, eu vou até ler, Salmo 29, que fala: O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. E naquele momento eu entendi que Ele é soberano sobre todo o dilúvio. Quando parece que as coisas vão te levar para baixo, Ele é soberano. Então, na verdade, essas verdades que eu vim ouvindo culminaram nesse momento de uma nova entrega ao que Deus queria fazer. E eu senti Deus falando ao meu coração: se eu te chamar para caminhar pela perda do seu filho, você caminharia? A Fernanda de antigamente, antes daquele processo de entrega, falaria: não, de jeito nenhum, no caminho. Mas pelo processo de entrega que aconteceu durante os vários anos, eu falei para ele: seria muito difícil, mas eu caminho, desde que você se mostre presente e caminhe comigo. Eu só consigo caminhar se você caminhar ao meu lado. Quando nós ouvimos o segundo diagnóstico do Caleb, uma das coisas que eu senti no meu coração foi Deus falando: eu cuido do Caleb, mas eu quero que você olhe para as pessoas que estão cuidando dele, porque eles também precisam me conhecer. Então essa foi meio que a minha visão ao entrar para essa jornada do segundo diagnóstico mais intenso, foi de ser intencional e comunicar com as pessoas que estavam cuidando do meu filho, os enfermeiros, enfermeiras, as médicas, o pessoal da farmácia, o pessoal da limpeza, da Copa, que todos eles, por alguma razão, Deus colocou essas pessoas no nosso caminho e queria se revelar a eles de uma maneira especial. Nós até chegamos a levar alguns dos livros da Mulher Verdadeira do Design Divino para o hospital, quando a gente tinha que internar, e entregamos para algumas mulheres lá que demonstraram interesse no tópico. E também em muitas internações, na verdade, coincidiram com a internação de uma das minhas grandes amigas, a Sandy Rast, que é quem o marido dela nos deu esses livros, que foi ela que ajudou a tradução desses livros. Ela também estava enfrentando um diagnóstico difícil de tumor no cérebro. Então eu pude também visitá-la durante essas internações. Durante a jornada do Caleb, o nosso desafio era de listarmos 1000 itens pelos quais nós éramos agradecidos ao longo de um ano. Então a gente fez o cálculo de quantos itens a gente precisaria por semana, e daí a gente dividiu esse número de itens pelos membros da família, né, 7 pessoas. Então cada um tinha que definir 1 ou 2 itens pelos quais eles eram agradecidos. E isso a gente viu como uma maneira de nos dar forças para a gente enfrentar o sofrimento. O Caleb, até nesse momento, teve uma fase em que ele estava internado por causa do transplante, e no transplante ele teve muita mucosite, que é quando dá aquelas feridas na boca. Então a lista de gratidão dele naqueles momentos era o gelo que ele podia chupar para trazer alívio, o carinho das enfermeiras, remédio para dor.
e às vezes eu colocava minhas galinhas, flores, enfim. Os itens podem ser bem simples, mas sempre tem algo pelo qual você pode agradecer. E essa gratidão é como se abrisse uma janela em meio à escuridão da nossa tempestade e do vale pelo qual a gente passa. Mas o Caleb, então, ele veio a falecer em 2020 e bem no auge da pandemia. Nós estávamos sozinhos lá no quarto, no hospital, porque eles não permitiam visitas, mas a gente percebeu que isso possibilitou que a gente pudesse caminhar bem próximo aos profissionais de saúde. Muitos deles precisavam se reconectar com Deus naquele momento. Então a gente percebe que através desse sofrimento, dessa dor, Deus trouxe vida na vida de outros. Ele transformou, né? Ele é um Deus que transforma as nossas dores. 2 anos depois do falecimento do Caleb, em maio de 2022, eu recebi um diagnóstico também de câncer de mama. E em 2022 eu tive uma oportunidade de ir a uma conferência da Mulher Verdadeira, lá em Indianápolis. E lá eu ouvi o testemunho tanto da Johnny quanto da Colleen Chow. Foram dois testemunhos que ficaram muito no meu coração. A Colleen Chow por ela caminhar também por um diagnóstico de um câncer de mama, né, metastático. E a Johnny porque ela tem enfrentado sofrimento já há muitos anos. E isso encorajou muito meu coração nessa minha jornada que eu havia iniciado do câncer. E o tema da Nancy para aquela conferência era que o céu reina, né? O céu reina sobre todas as nossas dificuldades, sobre os nossos vales, sobre o nosso sofrimento. É uma verdade que nos ancora nesse momento de sofrimento e dor. Essa jornada tem sido uma jornada de entrega e uma das imagens que sempre vem à minha cabeça quando eu penso em entrega no estudo que a gente fazia da Mulher Verdadeira, a gente assistia os vídeos de outras conferências, né? E sempre quando tem o tema de entrega, aparece as mulheres que abanam os lenços brancos, né, nessas conferências. Então sempre quando eu passo pelo processo de entrega, essa é a imagem que me vem à cabeça, é o lencinho branco que você abana e entrega a história para Deus. Para os meus filhos, essa jornada foi revisitar o tema de perda e sofrimento que eles viram na vida do Caleb e enfrentar a própria mortalidade deles e entender que a gente pode confiar em Deus. Então esse tem sido um tema que a gente conversa abertamente com eles sobre o que está acontecendo, sempre no nível de cada um. Para minha filha agora que já tem 19, eu sempre encorajo ela a ouvir os ensinamentos da Nancy e também do Aviva Nossos Corações, porque foi algo que realmente me carregou a vida inteira, né? Como adulta, como adulta que ela já é também. Então, eu diria que alguém que está passando por um momento difícil, por um sofrimento, em primeiro lugar eu falaria, eu sinto muito pelo seu sofrimento, sinto muito pela sua dor, pela sua perda. Mas eu quero te falar que Deus caminha com você. Deus quer caminhar com você, Ele quer se achegar. Então eu encorajo você a buscar Ele, falar com Ele, voltar a abrir o seu coração à gratidão e a confiar nele, que Ele é confiável e Ele é um Deus forte que pode nos sustentar nos momentos mais difíceis.